A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que a paz do Senhor esteja com todos. Em nome do Senhor Jesus. Quero deixar para a meditação a palavra de Deus em livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. Quando a palavra de Deus, ela nos ensina, não vos enganeis. De Deus não se zomba. Por que de Deus não se zomba? Nos traz a memória, devemos lembrar quem é Deus em primeiro lugar. Então uma pessoa pergunta, como conhecer a Deus? Saber quem é Deus, a existência de Deus. É necessário que as pessoas examinem a palavra de Deus para conhecer a obra de Deus, quem é Deus e o que Deus faz, as características, as qualidades de quem é Deus. O que a palavra de Deus diz? De Deus não se zomba, porque o Deus que fez os céus e a terra é um Deus que as pessoas podem achar tanta coisa para zombar, menos de Deus. Porque com Deus que fez céus e a terra não se brinca, não se zomba, porque Ele é justo, porque Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus invencível, imbatível. Pode zombar de tantas outras coisas, menos de Deus. Porque de Deus não se zomba, porque Deus não se deixa escarnecer. Então quando o ser humano ele acha que Deus é como qualquer outro Deus, talvez a pessoa zomba e Deus não faz nada, Deus não se mostra. Até mesmo a pessoa começa a achar que está impune da ira, da justiça de Deus. Mas muitas das vezes, quanto muitos zombam de Deus, no momento parece que Deus não age na hora, no impulso. Que a pessoa zomba e Deus vai agir no impulso. Eu vou manifestar minha justiça. Deus, ele dá corda para ver até onde a pessoa é capaz de ir com essa vida, de zombar diante do Senhor, até mesmo zombar diante de Deus, ou do próprio Deus. Mas quando Deus dá corda para a pessoa fazer isso, uma hora Deus vai ter que puxar o quê? O freio. Deus, ele não deixa se escarnecer, ele não deixa o nome dele cair na lama, na injustiça. Deus tem amor por esse nome. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Alguém diz, é a lei da semeadura. Praticamente isso. Aquilo que a pessoa planta, isso vai colher. Não pense que se plantar maldade, vai colher benefícios do bem. Se plantar o bem, vai colher benefícios do mal. É cada caso segundo a sua espécie. Aquilo que o ser humano semear nessa terra, seja bom ou mal, ele vai colher. Ele vai receber. E depois que receber, não adianta dizer para Deus, Deus, por que eu recebi isso? Essa a pessoa vai refletir. Eu tenho que ver o que eu plantei. Se eu estou recebendo isso, eu tenho que ver o que há tempo atrás eu plantei. É a lei da semeadura. Por que o homem semeia para a sua própria carne? O que é semear na sua carne? A carne aqui na palavra de Deus tem duas simbologias. Tem a carne física que Deus formou do pó da terra. Mas a carne também relevância ao pecado de Adão e Eva, que impulsionam o ser humano a pecar contra Deus, a cometer pecados nojentos diante de Deus. Então aqueles seres humanos, Jesus está dizendo que semeia para a carne, aqueles seres humanos que decidem ter uma vida no seu bel prazer, na sua própria carne, se semear na sua própria carne,
vai colher corrupção. É porque o que vai colher por que corrupção? Porque está plantando, semear o quê? Na carne. Mas aqueles que semeiam para o Espírito são aqueles que deixem as coisas do Espírito de Deus envolver mais sua vida do que as coisas da carne, aquelas coisas que os afastam de Deus. Então, de Deus não se zomba. Pode se zombar de muitas outras coisas nessa terra, menos do Deus que fez os céus e da terra. Porque aquilo que o ser humano semear, também isso ceifará. Não pense que se plantar maldade, vai colher a bondade. Se plantar a bondade, vai colher maldade. É cada um segundo a sua espécie. Deus é justo que no dia do juízo final, Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Aqueles que praticaram a maldade, Deus vai julgar segundo as suas obras. Se é maldade, vai ter que sustentar o juízo de Deus. E vai ter recompensa. É o que está escrito em Salmos 9:17. Os perversos serão lançados no lago de fogo. Isso quem dará recompensa é Deus. É Deus que determinará quem vai estar à direita e quem vai estar à esquerda. É Deus que vai dar a devida recompensa para cada um. Aqueles que Deus vai determinar e morar no céu e morar no inferno. É Deus. Deus tem o poder de toda decisão. Não é ninguém que vai escolher Deus, eu quero praticando maldade e vai dizer para Deus, Deus, eu quero o céu. Deus vai julgar segundo as suas obras. Deus, Ele continua sendo onisciente. Ele conhece toda a verdade. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que a paz do Senhor reine em vossos corações, na vossa mente, em Cristo Jesus. Quero deixar a meditação da palavra do Senhor para o vosso coração, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abraçados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abraçados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Assim diz a santa, poderosa e inerrante palavra de Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Então, que Deus está falando com nós através desta palavra. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu as palavras que Deus entregou no seu coração para que ele registrasse isso em papel. E Deus está ensinando a nós uma coisa bem importante. No versículo 8, capítulo 3 de 2 Pedro, está ensinando aqui a todavia uma coisa, irmãos. Não deveis esquecer que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso quer nos ensinar que o nosso tempo de ser humano não é como o tempo de Deus. Jamais nós podemos julgar o tempo de Deus com o nosso. O nosso tempo é uma coisa, o tempo de Deus é outra. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Tudo de Deus, tudo que procede de Deus é diferente do nosso. O trabalhar de Deus é diferente do nosso. O pensamento de Deus é maior do que o nosso. Os caminhos de Deus é melhor do que o nosso. Então,
tudo de Deus é melhor, mais do que os nossos. Alguém pode traçar seus projetos e querer achar, é ótimo, é bom, mas o melhor mesmo, incomparável, é o que Deus tem para a nossa vida. Então, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E alguém pode perguntar assim, como assim Deus tem um dia como 1000 anos? Então, se hoje é um dia para nós, hoje, domingo, dia 14, ano de 2021, mais um dia que amanheceu para nós. Para Deus, se hoje é um dia para nós, é como 1000 anos que já passou para Deus. O dia de ontem se passou para Deus. Então, é por isso que devemos, a cada dia, se pregar que a vinda de Jesus se aproxima, porque a gente nunca sabe o tempo de Deus exato, o momento que Jesus não deixou, que o arrebatamento vai ser tal hora, tal dia. Não, ele diz que só o Pai sabe o dia, o momento que o arrebatamento há de acontecer. O importante disso é que não retarda o Senhor a sua promessa. Aqui é a resposta da pergunta lá do versículo 3. Mas para ter uma linha de raciocínio, para entender, compreender a palavra de Deus de forma mais clara, temos que ler o versículo 3, que diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A pergunta em que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está ensinando que nos últimos dias, no final dos tempos, aparecerão os escarnecedores que irão andar perguntando onde está a promessa da sua vinda. E no versículo 9 tem a resposta: não retarda o Senhor. Sabe o que é isso? Jesus, eu posso perceber que o Senhor não virá antes do tempo, mas também não virá atrasado, seja, nem adiantado e nem atrasado, e sim no tempo certo. Então nós, como cristãos e filhos de Deus, que já temos essa esperança, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus, eu posso dizer que a gente já está mais próximo do céu, né? Porque já tem uma garantia por meio de Jesus, a morada já garantida no céu. Então se aproximamos mais de Deus, aleluia, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus. Como filhos de Deus, devemos aguardar a vinda de Jesus. E como devemos aguardar a vinda de Jesus? Com fidelidade, obediência a Deus, vivendo a vida de santidade diante do Senhor, não aquela santidade que as pessoas próprias colocam em si. Vou viver assim para... Não, é a santidade que o Espírito Santo de Deus ele gera em nossa vida, conforme a gente vai permitindo ele trabalhar. Deus, ele é longânimo. Deus, ele sabe que o filho dele vai voltar. Não é só a da última trombeta vai tocar, mas Deus tem interesse primeiro em salvar e libertar vidas. Ele é longânimo para que muitas almas, muitas pessoas se convertam a Jesus, se arrependam das suas iniquidades, seus maus caminhos, das suas vidas tórpias, de vidas que não agradam a Deus. Deus tem interesse que essas pessoas sejam salvas, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e que cada uma reconheça em si que deve se voltar para Deus, se converter a Deus. Mas é necessário se arrepender dos seus maus caminhos. E o dia de Jesus, o dia do arrebatamento, Jesus virá como um ladrão para aqueles que estão aguardando Jesus com gozo, com alegria, com esperança e com muito fervor, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E para aqueles que estão vivendo uma vida de tal maneira na presença de Deus, para estes, a vinda de Jesus será como um dia glorioso, alegre, feliz. Mas para outros, a vinda de Jesus será como um dia de ladrão. Nem muitos, nem todos estarão preparados. Muitos sabem, Jesus vai voltar, mas não todos estão esperando Jesus voltar. Então é por isso que a palavra de Deus está dizendo que
A vinda de Jesus será como de ladrão. Nem todos estarão preparados. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Tempo de se converter a Jesus é hoje. De se arrepender dos seus maus caminhos e iniquidades é hoje. Tempo de buscar a Deus, Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Não é, pois certamente sim, Jesus. Nós estamos caminhando para o final de todas as coisas, pois os sinais que Jesus há tempos atrás havia profetizado na sua palavra, ensinando o Monte das Oliveiras para a multidão e seus discípulos, ele profetizou em cima desse sermão sinais que estariam antecedendo a sua vinda, sinais que antecederia a vinda de Jesus. E esses sinais estão se cumprindo. As epidemias, os terremotos, fomes, guerras, nação contra nação, o ódio, muitos irão se odiar, trair uns aos outros, o esfriamento espiritual. A gente trazendo essa palavra de Deus para a nossa atualidade. A palavra de Deus tem se cumprindo a cada dia fielmente. Em relação ao arrebatamento, vai acontecer independente se eu crer ou deixar de crer, a palavra de Deus vai se cumprir e o arrebatamento vai acontecer. Se o ser humano crer ou deixar de crer, a palavra de Deus vai se cumprir e o arrebatamento vai acontecer. Então, o que importa é crer na palavra de Deus e crer no Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é o único que salva, é o único que cura, é o único que liberta e é o único caminho que pode conduzir a alma do pecador até a presença de Deus. Jesus muito em breve virá outra vez.